Fala, jovenzinhos. Boa tarde para vocês. Desculpa pelo atraso aí, tivemos um problema aqui com o equipamento, né? Não foi por falha nossa, mas essas coisas acontecem. Mas agora estamos aí para a nossa aulinha de literatura de hoje, a nossa live, né? Vocês estão acostumados aí com os videozinhos já e tal, mas agora a gente vai tentar fazer de uma forma mais periódica aí, lives para vocês, para a gente ter o diálogo, para a gente ter o contato. Então, qualquer coisa, vocês vão mandando suas perguntas. Vocês não podem ver, mas a Lu está aqui, presente também, tá? Então, gente, qualquer coisa vão perguntando aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções da literatura, algo que a gente já vinha conversando em sala de aula, algo que nós já conversamos desde o início do ano, tanto no 8º ano quanto no 9º ano, né? E a gente vai retomar, relembrar um pouquinho para que serve a literatura para nós? Quais são as funções dela? O que ela nos traz de benefício? Por que ela existe? Primeiro, porque o ser humano tem a necessidade de comunicação. O primeiro de tudo, né? Nós, seres humanos, temos a nossa força a partir do diálogo com o outro, né? Nós sabemos que somos limitados fisicamente, mas a nossa racionalidade nos permite que sejamos seres sociais, que nos comuniquemos. Mas nem sempre essa comunicação somente objetiva é suficiente, tá? E aí nós temos que criar outros meios de comunicação, como a subjetiva, como a arte, tá? E aí nós temos as nossas funções. Não sei se vocês lembram quais são elas, né? E aí vamos pegar a primeira função lá. A literatura pode, por exemplo, servir para nos lembrarmos da nossa história. Então, a primeira função da literatura que seria a função histórica. Depois nós teríamos a função social da literatura. O retrato da nossa sociedade, dos problemas sociais, das questões do ser humano, tá? Nós temos também aquele momento em que a literatura vai se preocupar com ela mesma, em que nós vamos chamar de metalinguagem, ou a função metalinguística da literatura. Ok? Nós temos também aquela literatura, aquela obra de arte que vai, a partir do momento que a gente assiste, que a gente entra em contato, que a gente lê, e depois a gente sai dessa obra de arte transformado no sentido de um ser humano melhor, que é a função catártica. Ok? Essas seriam as principais funções. Entretanto, gente, a gente sabe que ela vai muito além disso aqui. A gente sabe que literatura vai muito além de conteúdo, tá? E hoje, no lugar de fazer uma aula conteudista, em vez de ficar falando aqui sobre história, sobre a função social, sobre a função metalinguística, sobre a função catártica, eu resolvi abrir aqui um espaço de diálogo para a gente falar de uma das principais, e talvez a principal, no meu modo de pensar, função da literatura, que é a função de humanização. A literatura e a arte servem para nos humanizar. Tem um filósofo famoso chamado Friedrich Nietzsche. Provavelmente vocês não conhecem, não ouviram falar ainda, né? Espero que vocês leiam, tenham a capacidade de ler um dia, porque é uma leitura pesada, e que ele diz que nós temos a arte, nós temos a literatura para não morrermos da verdade, tá? E vocês sabem, vocês acumulam, né, coisas do seu dia a dia, muitas coisas que a gente às vezes não pode falar na nossa vida, que a gente tem vontade de gritar e etc., mas a gente acumula, não é verdade? Às vezes você está lá estressado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, e você tem vontade de extrapolar aquilo com palavras, mas você não pode. Você respeita o seu pai, você respeita a sua mãe, você respeita o seu irmão. Na maioria das vezes, né? Às vezes a gente acaba explodindo ali, né? Às vezes a Lu chega lá na sala de aula para dar um recadinho, ou para puxar a orelha de vocês, ou para falar alguma coisa ali. Você tem vontade de responder, mas você também sabe que não pode, então você vai guardando aquilo. Às vezes você quer explodir com o mundo, está com raiva do mundo, mas você guarda aquilo. E a gente vai acumulando isso vai virando estresse, isso vai virando algo cada vez maior dentro da gente. Mas não é só coisa ruim que a gente guarda, não é verdade? Você se apaixonou pelo coleguinha, pela coleguinha. Você percebeu que você está apaixonado pelo colega, pela colega. Você vai chegar para ele, para ela e falar assim: ô, fulano, eu estou apaixonado por você. É óbvio que você não vai fazer. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você percebe que está apaixonado? Né? Se você nunca se apaixonou aí, quando você se apaixonar, você vai perceber que a primeira coisa que você vai fazer é guardar esse sentimento, é esconder esse sentimento. Então nós escondemos coisas boas também, tá? E tudo isso que nós vamos acumulando, gente, tudo isso que nós vamos acumulando é a verdade da nossa vida.
E quando a gente usa a arte para extrapolar essa verdade, a gente nos sente melhor, tá? Então, provavelmente, você já teve um período aí na sua vida que você estava lá triste, que você não estava muito bem, né? Você chegou em casa, você foi mal numa prova, você levou bomba lá numa prova, aí você chega em casa, você vai lá e coloca uma música e parece que depois daquela música a tua vida fica melhor. Ou você está doente, você está mal, você vai lá e coloca uma comédia na Netflix, na internet ali, assiste o filminho, e você até esquece que você estava doente. Você até esquece dos seus problemas. Então reparem que a arte tem esse poder. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho hoje. Beleza? E para isso eu vou contar uma historinha para vocês. Tá? Falando nessa questão de humanização, é uma história, para mim, é o romance mais legal que eu já li de língua portuguesa. Espero que vocês um dia leiam esse romance. É um romance chamado Grande Sertão Veredas. Anotem esse nomezinho aí, para vocês lembrarem no futuro e lerem esse texto. De um autor brasileiro chamado João Guimarães Rosa. Esse cara, além de escritor, ele era médico, ele era um humanitário, ele foi diplomata brasileiro na época da Segunda Guerra Mundial. Ele e a esposa emitiam passaportes e junto eles conseguiram salvar mais de 1.000 judeus fugindo da Europa e trazendo para o Brasil. Então eles emitiam passaportes falsos para os judeus, para que eles pudessem sair de lá, sair do contexto de guerra e vir para o Brasil. Então, além de um escritor, além de médico, além de um profundo estudioso da linguagem, né, o cara foi alguém que salvou muita gente. E ele traz essas reflexões dentro das suas obras, e esse romance, Grande Sertão Veredas, é um pouco de um ensinamento daquilo que ele vivenciou. Quando eu falo em romance, lembrem, tá? Meus aluninhos aí têm que lembrar que quando eu estou falando de romance, eu não estou falando de historinha de amor, tá, gente? Estou falando daquele gênero literário com vários núcleos, com vários personagens e etc. Beleza? E o que conta a história Grande Sertão Veredas? Conta a história, eu vou colocando os nomes dos personagens aqui porque são bastante, tá? E são os nomes um pouco complicados. Conta a história de um personagem chamado Riobaldo. Vocês devem estar rindo do nome do cara, coitado, isso é bullying, tá? Não façam isso. Vocês devem estar se pensando por que Riobaldo. Isso aqui vai ter uma explicação depois, tá? O que conta a história do Riobaldo, gente? Na verdade, o livro é contado por ele mesmo. É o Riobaldo, agora velhinho, olhando para o passado dele, tá? E pensando o que ele fez da vida dele para chegar onde ele chegou. Que percurso que foi o que eu tive na minha vida? Será que eu tive uma boa vida, uma vida ruim? Tá? E por que quando você está velho, está lá na velhice, você vai querer voltar para trás e rememorar o seu passado? Para refletir sobre o lugar onde você está. Então o Riobaldo, a história começa com ele na área da casa dele, da fazenda dele. Ele agora é um grande fazendeiro. E ele está conversando com alguém, dialogando com alguém que ele chama de doutor. Esse doutor nunca fala na narrativa, ele apenas ouve a história do Riobaldo. E ele fica ali conversando com esse doutor e começa questionando esse doutor se a vida é boa, se a vida é ruim, se existe o bem, se existe o mal, se existe Deus, se existe o diabo. E esses questionamentos todos ele vai desenvolvendo durante a obra. E ele inicia essa obra utilizando, vocês viram, né, que eu coloquei aqui, determinada obra tem a função histórica. E ele já inicia, nesse romance, utilizando a função metalinguística. Porque ele começa a história contando uma história que não é a dele. Né? Ele conversando com esse doutor sobre a existência de bem e de mal, de Deus e do diabo, e questionando o que é o bem, o que é o mal. Ele vai ali dentro da história contar uma história. Então percebam, é um mundo ficcional que se constrói dentro do mundo ficcional. Então nós temos aí metalinguagem, beleza? Porque é quando a história fala sobre o próprio fazer histórico, quando a literatura fala sobre a própria literatura. E essa história que o Riobaldo vai contar para nós é a história de um menino, tá? Esse menino que era, desde que ele começou a andar, começou a falar e etc., ele era um menino encapetado. Ele era aquele terror, assim, né? Era o pior do que você pode imaginar que é uma criança tentada, tá? Imaginem aí.
E os pais desse menino eram pessoas muito boas, pessoas religiosas, pessoas que praticavam o bem, pessoas que acolhiam os pobres na sua casa para dar ali moradia, comida, dar ali uma coberta, qualquer coisa. Mas o menino parecia ser o oposto daquilo que eram os pais. Os pais sempre tentaram ensinar o melhor, sempre tentaram fazer o melhor, mas o moleque só fazia a coisa errada. Ele era aquele que gostava de maltratar animalzinho, gostava de cortar, ia lá, pegava a galinha, cortava a cabeça da galinha, só para ver sangrar, né? Um belo dia ele chegou ao extremo, uma andarilha, uma moça pobre, passando por ali, pediu alimento e pediu um lugar para descansar. A família acolheu ela, ela foi lá, se alimentou, estava deitada na grama, dormindo, tirando a soneca. O menino foi lá e pegou um caco de vidro e cortou a perna da mulher só para ver o sangue escorrer, segundo ele. E depois disso, a família percebeu que eles tinham que tomar uma atitude. E essa família começou a dar castigos para esse menino. Né? Foram lá, bateram nele, castigaram ele, começaram a deixar ele de castigo, trancado lá num canto, num quarto, sozinho. Só que ele nunca melhorava. Parecia que quanto mais ele era castigado, pior ele ficava. Então a família começou a marcar hora para castigar o moleque. Começou a prender ele, por exemplo, para você não fazer nada de errado, você vai ficar preso aqui na árvore. Aqui, ó. Eles prendiam o menino com uma coleira e um cadeado na árvore de casa. E não satisfeito com isso, eles iam lá porque lembravam que o menino merecia, iam lá e batiam no moleque. Iam lá e castigavam ele. E começaram a fazer isso periodicamente. Até que um determinado momento, né, eles iam lá, colocavam o menino na árvore 6 horas da manhã, tiravam ele para dormir somente de noite, porque assim eles sabiam que ele não ia fazer nada de errado. E um belo dia eles simplesmente esqueceram do menino lá fora. E o menino não foi colocado para dentro. Ele dormiu no frio, ele dormiu na chuva, foi um dia extremamente frio e o menino acabou morrendo. Então reparem, o que é o bem e o que é o mal? O Riobaldo nos questiona, tá? Porque essa família que era extremamente boa, tentando acabar com o mal, se tornou o quê? Exatamente o que o mal é. Tá? Então esse é um questionamento que o Riobaldo traz dentro da obra, porque esse é um questionamento que ele faz sobre si próprio, porque ele está tentando justificar a própria vida, o mal ou o bem que há dentro dele mesmo. E qual que é a história do Riobaldo? E aí ele entra na sua história. Ele era um menino, de criança, ele não conheceu o pai, ele não sabia quem era o pai dele, a mãe criou ele ali até os 6 anos de idade, mais ou menos, quando ela faleceu. E quando ela faleceu, ele foi morar com o padrinho, um cara que era um grande fazendeiro, um grande proprietário de terra, que acolheu ele na sua casa. E o Riobaldo que está nos contando isso, e o Riobaldo sequer percebe que, na verdade, esse padrinho é o pai dele. Tá? Só que esse pai, obviamente, teve esse filho fora do casamento e nunca o assumiu como pai, mas apadrinhou, porque a mãe era empregada na casa, então ele não podia ser o filho legítimo, mas ele apadrinhou e agora ele está lá criando o Riobaldo. E se ele vai criar, ele quer criar esse filho como um filho merece, né? Então leva o Riobaldo, coloca o Riobaldo para estudar filosofia, para estudar história, para estudar latim, tudo com um padre ali da região. E ele vai crescendo, né? Ao mesmo tempo ele vai aprendendo as coisas da fazenda, ele aprende a caçar, aprende a atirar, aprende a lidar com o gado, com a plantação. E o padrinho tem muito gosto nisso e quer que o Riobaldo, no futuro, cuide de tudo, porque ele não tem filhos, esse padrinho. Ou melhor, além do Riobaldo, ele não tem filhos, né? E o Riobaldo, quando chega ali na fase da adolescência, na fase dos conflitos, né? Um belo dia ele percebe que ele não quer estudar o latim, a filosofia, a matemática, ele gosta muito de tudo aquilo ali, mas ele percebe que não é o que ele quer para a vida dele. Mas ele também percebe que cuidar de fazenda também não é o que ele quer para a vida dele, que ele queria escolher o próprio rumo de vida. E um belo dia, quando o Riobaldo tinha lá seus 14, 15 anos, chega na fazenda um bando de jagunços.
O que são jagunços, gente? Jagunço, antigamente, estamos aqui no início do século XX, mais ou menos falando, os interiores do país eram comandados por coronéis, que eram esses grandes proprietários de terra que tinham o seu próprio exército, que eram fora da lei, mas esses caras faziam a própria lei, né? E chega ali um bando de jagunço, pede estadia para o padrinho do Riobaldo, que era amigo deles e aceita eles ali. Eles armam um acampamento e o Riobaldo olha para aqueles caras soltos no mundo, fazendo a própria lei, fazendo o próprio destino, né? Todos andando armados, destemidos por aí, e ele percebe, é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando esse bando de jagunço vai embora, o Riobaldo pega a trouxinha dele, pega a espingarda dele, a arma dele, ele era um excelente atirador, ele sabia que ia se dar bem lá, pega a arma e vai junto com os caras. E some junto com os jagunços, vai embora, simplesmente. Só um pouquinho para eu tomar minha aguinha aqui, gente. Não esqueçam, perguntas, qualquer dúvida, né? Um elogio, uma reclamação, uma dúvida, manda aí que a Lu vai olhando e mandando aqui para nós. Vamos continuar com a história do Riobaldo. Riobaldo agora um jagunço. Logo ele ganha o respeito de todos os jagunços porque ele é um exímio atirador. Ele é um cara que é tão na dele, né, que não se intromete na vida dos outros. E ali nesse bando, nesse meio de jagunço, ele conhece e faz amizade logo de cara com um outro jagunço que tinha a mesma idade que ele, que era o Diadorim. Eram os dois únicos jovenzinhos ali, então é óbvio que eles iam se aproximar, né? Era fácil que essa aproximação acontecesse. E essa amizade entre eles, ela cresce muito rápido, logo eles ficam melhores amigos, não se desgrudam um do outro, conversam sobre tudo, tá? E o Riobaldo descobre o porquê que o Diadorim entrou para o bando dos jagunços. Diadorim, quando era criança, viu o pai ser morto por um outro jagunço, um tal de Coronel Hermógenes. Gente, estamos no interior de Minas Gerais no século XX, início do século XX, tá? Não estranhem os nomes. E esse Coronel Hermógenes matou o pai do Diadorim e o Diadorim prometeu vingança. Então ele entrou para os jagunços para se vingar, para ir atrás desse coronel aí. E entrou para o grupo que era, obviamente, rival do grupo dos Hermógenes, né? E ele descobre isso, ele vai descobrindo outras coisas do Diadorim, a amizade vai crescendo e ele começa a perceber que ele gosta demais do Diadorim, que ele daria a própria vida pelo Diadorim. As pessoas até comentam, nossa, esses dois não desgrudam, sempre andam juntos, até que o momento que ele percebe que ele sente alguma coisa estranha por Diadorim. Fala, Lu. Diadorim é um jagunço, é um homem. É um homem, é. Ele é um homem, segundo o Riobaldo vai nos descrever com o Diadorim com umas feições delicadas, que chega a lembrar uma feição feminina, né? Mas é um adolescente, né? Nessa época não tem barba ainda, etc, né? E aí, quem que perguntou? Então fala para ela ficar atenta aí, que a história guarda surpresas, né? E aí, gente, ele percebe, olhem, ele percebe, com o passar do tempo, o Riobaldo percebe que está apaixonado por Diadorim. Gente, estamos no início do século XIX, tá? Desculpa, início do século XX, e ele ainda é jagunço. E aí, o Riobaldo percebe e fala, que negócio é esse? Eu sou homem, né, cara? Eu sou sujeito homem, eu sou jagunço. Tá errado esse negócio de um homem se apaixonar por outro aí. E em um belo dia, então ele começa a guardar isso. Vocês lembram que eu acabei de falar que a gente guarda coisas, né? Ele começa a guardar esse sentimento, ele não fala, obviamente, para ninguém. Ele começa a se questionar e a questionar a vida dele, a questionar tudo isso. E ele começa a guardar, até que um dia a curiosidade fala mais alto. Diadorim sempre ia tomar banho no rio longe de todo mundo. Ele é reservado, tudo bem, né? E um dia, enquanto estavam todos tomando banho no rio, e Diadorim indo sozinho lá mais para o alto do rio tomar banho sozinho, o Riobaldo fala, eu vou lá. E o Riobaldo levanta e vai até onde o Diadorim estava.
Aí no meio do caminho ele pensa, não, isso está errado, gente. É óbvio que está errado. O amor entre dois homens é inconcebível. Isso não pode existir. Eu devo estar ficando louco, eu devo estar ficando doente. É só eu me afastar que logo isso passa. E o que o Reobaldo faz? Ele se afasta. Ele pega a trouxinha dele e ele vai embora. Simplesmente some, sem falar nada para ninguém. Só vai. Se embrenha no meio do mato e começa a andar por aí. E o Reobaldo, depois de muito tempo sozinho já, ele andando no meio do mato, ele se depara com uma tropa do governo, uma tropa do exército, mas jagunço é fora da lei, e essa tropa do exército era própria para... Perguntas, Lu? Manda um oi e um abraço. Ou melhor, um oi e um abraço, porque que eu preciso pedir para você mandar, né? Ah, eles... Como é que é? O Vinícius? Ah, o Vinícius, um abraço aí, ou não só para o Vinícius, para todo mundo que está aí ouvindo, né? Gente, é o seguinte, eles não escutam você, né? Gente, desculpa. Continuando aqui, do que eu perdi, onde que eu estava? O Reobaldo, né? Encontrou lá a tropa de jagunços, a tropa do exército, que, obviamente, ele sozinho ali com a arma dele e aquela tropa, ele sabia que ele não podia enfrentar. Então ele recua. Ele volta, e no que ele volta, ele vê um outro grupo de jagunço vindo. Ele fala, opa, é com esses caras aqui que eu vou me juntar. E se junta ali com os outros jagunços, né? E esses jagunços estão ali para combater aquela tropa do exército, e ele entra naquela luta ali também, e tiro para lá, e tiro para cá, e porrada, e sei o quê. Até que em um determinado momento ele vê que um dos jagunços está lá mirando para atirar em alguém, e eles chamam de amarelo, porque os soldados vestiam uma farda amarela. Um dos amarelos chega bem perto para matar esse cara, muito perto mesmo, e o Reobaldo vê aquilo e salva o cara, salva o jagunço e mata o amarelo, né? A briga acaba a confusão, o grupo dos jagunços vence, né? Os que sobraram do exército batem em retirada, recuam, e o cara percebe que acabou de ser salvo, e vai até o Reobaldo e fala assim, você me salvou, se não fosse por você, eu teria morrido. Você acaba de salvar a minha vida. A partir de agora, você vai ser meu braço direito. Eu não sei quem é você, mas você sabe atirar bem, você vai ser meu braço direito. Como é seu nome? E aí o Reobaldo fala, meu nome é Reobaldo. E o seu? E o cara fala, muito prazer, o meu nome é Hermógenes. E o Reobaldo percebe que ele acabou de salvar a vida do coronel, que é inimigo do grupo de jagunços dele. Do coronel que matou o pai do Diadorim. E quem o Diadorim quer matar. Tá? E aí ele fala, meu Deus, o que eu acabei de fazer? E o Reobaldo lembra de uma história e de um dos mitos que contavam sobre esse tal de Hermógenes, que o Hermógenes tinha um pacto com o diabo, e que sempre que alguém tentava matar ele, algo surpreendente acontecia e o Hermógenes era salvo. Era impossível matar o Hermógenes. E aí o Diadorim fica pensando, nossa, eu acabei de salvar ele, então talvez ele seja pactuário de fato, talvez ele seja protegido pelo diabo, né? E ele pensa, então eu vou esperar uma oportunidade, eu vou me juntar a esse grupo aqui, vou aceitar o convite dele, vou ser o braço direito, e na melhor das oportunidades, eu vou matar esse cara. E ele entra para o grupo dos jagunços, dos Hermógenes. E ele começa a ter uma intimidade, começa a conversar, começa a dialogar, ele sempre ao lado do Hermógenes, esperando a melhor oportunidade, e ele começa a perceber que o Hermógenes não é um sujeito ruim, que ele não é um sujeito mau, como todo mundo falava, e simplesmente que ele é só mais um jagunço, que ele é só mais alguém, um pobre coitado que nasceu num meio difícil e que o contexto de vida dele fez com que ele fosse aquilo que ele é, que ele está ali porque ele está lutando pela sua sobrevivência. E ele começa a questionar se ele deveria mesmo matar o Hermógenes, mas ele lembra que o Diadorim quer a vingança, então ele fica com aquilo de eu mato, eu não mato, eu mato, eu não mato, e mais de uma vez ele teve a oportunidade. E na hora que ele ia ter a oportunidade, acontecia alguma coisa,
e a oportunidade acabava, e ele pensava, talvez ele seja pactuário de novo, até que um dia, né, ele ali com os Hermógenes, vem um grupo de jagunço inimigo, e ele começa a combater esse grupo de jagunço inimigo, junto com os Hermógenes, e depois de acabada a luta, ele pergunta, mas quem eram esses caras aí? E o Hermógenes fala, esses caras são lá do grupo do... Vão lembrando dos nomes aí. Ele é do grupo do Zé Bebelo. E o grupo do Zé Bebelo era aliado ao grupo do Joca Ramiro. Eu falei que era bastante nome, né? É aliado do grupo do Joca Ramiro. E o grupo do Joca Ramiro era o grupo do Riobaldo. Então o Riobaldo acaba de perceber que agora ele estava lutando contra os caras que antes eram aliados dele. E aí entra de novo aquele questionamento. Lembra a história do menininho lá? Quem que é o bom, quem que é o mal? Tá? Quem que está certo, quem que está ruim? Existe mesmo essa diferença entre bem e mal? Tá? Ele começa a se questionar sobre essas questões, né? Só que aí ele percebe e se toca, fala, não, mas eles eram meus amigos. Independente de serem jagunços, independente de qualquer coisa, eram os meus amigos. E isso está errado. Eu não consigo matar o Hermógenes, tudo bem, mas eu também não posso continuar lutando contra quem antes era meu amigo, quem antes era os meus parceiros. Então ele pega a trouxinha dele de novo, sem falar nada para ninguém, pega a arma dele e volta lá para o grupo antigo dele. Volta para o grupo do Joca Ramiro, sabe onde que eles estão acampados, chega lá no acampamento, encontra Diadorim, encontra os amigos antigos dele, e estão todos lá. Eles perguntam por onde que Riobaldo passou, ele fala que andou solitário por aí, inventa uma história e tal, e que resolveu voltar. E no momento que ele volta, ele percebe que esse amor pelo Diadorim voltou, né? E ele acha que ele consegue dar conta e controlar aquilo, que ele consegue esconder aquilo, então ele fica por ali. E o grupo está ali acampado, esperando o grupo do Zé Bebelo. Porque esses grupos andavam separados. E separados eles nunca conseguiram matar os Hermógenes. Era uma luta que durava décadas já, e nunca teve um fim. Então os dois grupos resolvem se juntar. E o grupo está ali esperando o grupo do Zé Bebelo chegar. Esses caras são os comandantes, né? E enquanto eles esperam, o Riobaldo começa a ouvir uma história ali, eles sentados em volta da fogueira, né? E contando caos, e ouve a história de um dos caras, que ali perto havia uma encruzilhada, que ele sabe que um amigo dele tinha ido lá e feito um pacto com o diabo, e que o próprio Hermógenes teria ido nessa mesma encruzilhada e feito pacto com o diabo. E o Riobaldo ouvindo aquilo, e ele sempre teve uma curiosidade filosófica sobre essa existência de Deus, do diabo e etc. Ele fala, não, esse negócio de diabo não existe, não existe isso. Mas ele fica encasquetado com aquilo, ele é alguém extremamente curioso, e enquanto estão lá esperando, ele fala, eu vou até lá nessa encruzilhada para provar de uma vez que não existe. Então ele pega a arma dele, caminha até lá nessa encruzilhada, que não era tão longe. Chegando lá, ele chama pelo diabo e fala, Senhor, seu diabo, se o Senhor existe, apareça que eu quero ter um dedo de prosa com o Senhor. E ele chama uma vez, chama duas, chama três, e na terceira vez que ele chama, aparece um redemoinho, um vento forte, né, que arrepia a espinha dele. E ele chama mais uma vez, e nada, aquele vento passa. Ele fala, então, é porque não existe diabo nenhum. Se existisse, vinha aqui e a gente fazia um acordo. Mas se não veio, é porque não existe. E ele pega e volta lá para o acampamento. No momento que ele volta para o acampamento, é o exato momento em que os dois grupos se encontram. O grupo do Zé Bebelo vai encontrar o grupo do Joca Ramiro. E é o exato momento em que os dois vão apertar a mão, Zé Bebelo e Joca Ramiro, para os dois grupos seguirem juntos. Então aqui a gente tem um coronel de jagunço, aqui a gente tem outro coronel de jagunço. E vocês sabem que dentro de uma hierarquia militar, né, tem que ter alguém que manda. Então no momento que eles estão se cumprimentando, Zé Bebelo e Joca Ramiro apertando as mãos um do outro, o Riobaldo chega. Um grupo de um lado, um grupo do outro, o Riobaldo chega bem no meio ali, os dois apertando as mãos, e o Riobaldo fala, ei,
mas quem é que manda aqui agora? E aí os dois ficam ali se olhando, porque ninguém tinha pensado nisso, né? Aí todo mundo começa a se entreolhar, e o Riobaldo falou, então, gente, quem é que manda? E nada, né? E ninguém responde. E aí, gente, vocês vão responder ou não? Quem que manda nesse negócio agora? Aí o Joca Ramiro olha para o Zé Bebelo, olha para o Riobaldo e fala, quem manda agora é você, Riobaldo. E o Riobaldo não entende aquilo, porque até então ele era só um jagunço, ele estava muito longe na hierarquia de jagunços ali de ser alguém que mandasse, de fato. E ele passa a comandar os dois grupos. Ele fala assim, não, mas eu não sei comandar, eu nunca comandei nada, e todo mundo fala, você é respeitado por todos, você é o melhor atirador de longe entre todos nós aqui, porque a gente sai por aí dando tiro, mas você sempre acerta. Se for somar o número de morte que você tem com a de todo mundo aqui, você ainda ganha. Então você é que é o nosso líder. E todo mundo começa a apoiar e fala, não, é verdade. O Riobaldo, isso, o Riobaldo. E todo mundo começa a levantar o nome do Riobaldo e ele aceita. E a partir daí, o Riobaldo é o chefe dos dois grupos de jagunços. E a partir desse momento da narrativa, gente, o Riobaldo, contando a história, ele não percebe essa mudança. Mas nós que estamos lendo, nós vemos há uma clara mudança de personalidade do Riobaldo. Ele que era um cara inseguro, medroso, passa a ser um cara destemido, sem medo de nada, sem medo da morte, que sai, né, no meio do tiroteio, né, os tiros passando aqui, ele sai com o peito aberto, sem proteção, matando todo mundo. Matar o Hermógenes. Diadorim finalmente consegue ter sua vingança, e Diadorim é que dá o tiro que mata o Hermógenes. Só que, antes da batalha acabar, Diadorim leva um tiro. Então ele conseguiu a vingança, mas ele levou um tiro. Acabou a briga, acabou a luta, eles venceram, e aí começam a gritar, ajuda o Diadorim, não sei o que, vamos lá. Pegam o Diadorim, levam até uma casinha que eles usavam lá de acampamento para guardar arma, alimento e etc. Chamam o médico do grupo ali, e quando o médico chega, fala, não tem mais o que fazer, Diadorim se foi. Riobaldo segura aquela lágrima, né, porque o homem não chora, ainda mais jagunço, imagina, sou matador, vou chorar pela morte de um outro jagunço. Segura a lágrima para não escorrer do rosto. E fala assim, Diadorim foi o melhor entre nós, ele merece um funeral adequado, um enterro adequado. Nós vamos limpar o corpo, vamos dar banho, vamos colocar a melhor roupa que nós encontrarmos. Vamos fazer um caixão e dar um funeral para ele. Então eles vão lá, vão tirar a roupa ensanguentada do Diadorim para limpar o corpo e descobrem que o Diadorim era, na verdade, a Diadorim. Descobrem que Diadorim, na verdade, era uma mulher, era uma moça. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar do mito da donzela guerreira, já devem ter assistido Mulan, né? É uma moça que queria vingar a morte do pai. Vocês não ouviram, mas a Lu estava dando uma risadinha ali, a Lu está prestando atenção na história. Que queria vingar a morte do pai. Quem estava dando spoiler? Ela sabia já do final, então. Quem que é mesmo? Ah, Manuela, bom saber. Vou lembrar disso quando as aulas voltarem, hein? Tá anotado isso aí, ó. Não se dá spoiler, tá, gente? Spoiler é sacanagem. Gente, e aí o Riobaldo percebe e se dá conta de que ele deixou de viver aquele amor porque ele achava que Diadorim era homem. Agora pensem comigo, vocês lembram o momento que ele estava indo até lá no rio? Como a história podia ser completamente outra se ele tivesse de fato ido? Ok? Acabou a briga, acabou a luta. Ele percebe que não teve o amor da vida dele, que era o grande amor da vida dele. Ele acaba se casando, o Riobaldo, com uma filha de um grande fazendeiro. O padrasto, né, o padrinho do Riobaldo acaba morrendo, ele assume toda a fortuna do padrinho, assume a fortuna também do pai da Catarina, que é a moça com quem ele se casa.
Ele agora é um grande latifundiário, um grande fazendeiro, agora velho, né, quase que rancoroso, e ele guarda uma grande angústia por conta da morte do Diadorim, e a principal angústia dele é, ele sabe agora, no final da vida, que ele foi buscar o diabo, e que ele chamou o diabo, e que a partir daquele momento na vida dele, houve uma mudança brusca na vida. E aí ele se questiona, será que eu fiz esse pacto ou não? Então todo esse diálogo dele com esse doutor com quem ele está conversando, é ele tentando se convencer que não existe nenhum diabo, que não existe nada, nenhum ser que represente o mal, que existe apenas Deus, que existe apenas o bem, e que o mal que existe é aquele que há dentro do ser humano, que há dentro do homem. Mas ele está completamente inseguro dessa afirmação dele. Tanto que, não apenas feliz em ser católico, ele vai a 2 ou 3 outras igrejas evangélicas, ele vai no terreiro de Macumba, ele ajuda os judeus, ele ajuda uma outra religião, o budismo, e ele dá dinheiro para várias igrejas e virou uma pessoa completamente benevolente, porque ele tem medo do que será a vida dele após a morte. Ele tem medo que, de fato, talvez ele tenha feito um pacto. Mas reparem, ele precisa chegar no final da vida para olhar para trás e perceber o percurso que ele fez. E aí se indagar e chegar, né? Imagina chegar no final da vida com aquele grande ponto de interrogação. Tá? O que significa o nome desse romance, gente? Grande Sertão Veredas. Sertão é qualquer porção de terra. Isso aqui essa obra se passa mais ou menos ali em Minas Gerais, Goiás, etc. Né? Uma região grande ali, uma área desértica. Sertão é qualquer porção de terra inóspita, inabitada, grande, né? Que não tenha civilização. E o que são veredas? Vereda, gente, pode ser um sinônimo de rio. São esses pequenos córregos, os caminhos que os córregos fazem. Tá? Então, veredas seriam esses riozinhos por onde o rio Abaldo ia passando e cruzando e etc. E reparem que rio é uma grande metáfora da nossa própria vida, tá? Que está em constante transformação. E que um rio nunca volta. Vocês já devem ter ouvido, né, a falar que a água de um rio nunca é a mesma. Um rio nunca é o mesmo, porque sempre que você entra num rio, você está se banhando em uma água diferente. A nossa vida é assim, né? Ela está constantemente transformando. Nenhum segundo, nenhum minuto é igual ao outro. Cada segundo, cada momento é único, exclusivo, né? Então o rio é uma metáfora da vida. O que é esse grande sertão? É a nossa própria vida. E o que são essas veredas? São os caminhos que a nossa vida pode tomar dentro desse sertão. Mas quem que escolhe que caminhos que são esses? Nós escolhemos esses caminhos. Reparem agora na palavra Riobaldo, olha lá o rio no nome dele. E baldo, gente, vem de grande, de caudaloso, então seria um rio, sabe, um rio denso, um rio grandioso e tal, né? E a nossa vida não é como se fosse um rio? Pode falar, Lu. Ô, gente, tem a galera do Médio que está aí, um grande beijo, um grande abraço, aguardo-os aqui em agosto, setembro, não sei quando, mas espero vê-los novamente em breve aqui, ó, sentadinhos nas carteiras, beleza? Galera, então olha lá, a nossa vida é como se fosse esse rio, não só pelos momentos que passam, mas se você pensa em qualquer rio que você já viu aí na tua vida, né? Pode pegar o do menor ao maior, todos eles em algum momento eles vão ser mais rasos. Pode pegar qualquer riozinho aqui de Cascavel, ó. Eu moro ali perto de um riacho ali, o Rio das Antas, que vocês conhecem, né? Que em alguns momentos o Rio das Antas você consegue atravessar ele. Andando assim, a água vai pegar na tua canela. Mas tem lugares nesse rio que ele tem 3 metros de profundidade. Tem partes do rio que a água vai ser calma. Tem partes do rio que a água vai ser turbulenta. E a nossa vida também é assim. Então o que o Riobaldo está nos mostrando é que a vida é grandiosa, que nós temos diversos caminhos para seguir nessa vida.
e que nós devemos escolher esses caminhos, mas nós devemos escolher com cuidado, porque a gente não pode chegar lá no final da nossa vida e essa vida ser um grande ponto de interrogação. A gente não pode chegar lá e aí olhar para o passado e pensar, será que eu tive uma vida boa? Será que eu tive uma vida ruim? Eu saio dessa vida de forma positiva ou de forma negativa? Qual que é o legado que eu deixo? Né? Quem sou eu dentro disso, desse pequeno percurso que é a nossa vida toda? Beleza? E qual que é essa grande mensagem que o Guimarães Rosa quer nos passar? Ele quer mostrar que todos nós, gente, nós somos seres humanos, que nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas qualidades, que em determinado momento da nossa vida a gente é bom, mas que em determinado momento da nossa vida a gente também é ruim, né? Uma maldadezinha de vez em quando, quem nunca praticou? Ok? Porque se nós fôssemos somente bons, não seríamos seres humanos, seríamos deuses, né? Seríamos semideuses, um deus, não sei, não é verdade? Então nós temos defeitos. Então isso aqui, gente, é uma grande reflexão sobre o que é ser humano. E nesse atual momento que nós vivemos, mais do que nunca, né? É importante a gente parar um pouco de se preocupar com nota, com resultado, com conta para pagar, com inimizade, com o que o fulano está fazendo contra não sei quem, né? E começa uma disputa de egos que parece que se acirra cada vez mais, porque a internet possibilita que a gente vá lá e fale um monte de coisa e a gente não percebe que esse é um momento que nós temos mais do que nunca olhar para o nosso lado humano, que mais do que nunca nós temos que perceber que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos. Então a gente tem que conseguir olhar para o outro e perceber isso também. Beleza, gente? Né? Estamos aqui fazendo o nosso possível, dando o nosso melhor, né? Mas em determinado momento a gente vai errar. Tivemos meia hora de atraso aqui hoje. Agora eu gostaria de uma sinceridade bem grande aí, ó. Manda para a Lu aí quem foi que nesses 30 minutos que vocês ficaram esperando aí, reclamou consigo mesmo ou para alguém dos 30 minutos de atraso. Porque eu tenho certeza que teve, ok? Só que foge ao nosso controle e as falhas acontecem, ok, gente? Então, mais do que nunca, é por isso que eu não quis fazer uma aula muito conteudista hoje, de ficar falando, né, de função não sei o quê, e falar da função principal da arte e da literatura, que é a função de humanização. Ontem, não sei se vocês viram. Que horas são, Lu? Fazendo favor, já deu quanto tempo aí? Pode seguir? Não sei se vocês viram a notícia infeliz, trágica, que aconteceu aqui em Cascavel, de uma menina de 5 anos que faleceu por uma apendicite. Ela foi até a UPA. Ela estava com muita dor na barriga, ela foi até a UPA, o médico que a atendeu diagnosticou como se fossem gases, ele deu remédio para gases, a menina foi embora e ela faleceu depois e o laudo constatou que era uma apendicite aguda. 5 anos de idade, uma menina. E aí eu fui ler a notícia, né? E aí eu vendo aquela ali na CGN, depois fui olhar na KTV e tal, né? E todo mundo que eu ouvi falar, que eu vi lá e tal, crucificando o sistema de saúde, crucificando aquele médico e culpando aquilo. É óbvio que existe uma culpa, é óbvio que existiu um erro, mas vocês acham que esse cara fez isso, que ele diagnosticou gases e não apendicite porque ele é um cara mau, porque ele quis? Ou será que é porque é um sistema extremamente sobrecarregado, que eu trabalho no limite o tempo todo e que um pequeno errinho pode significar uma atitude drástica, né? Uma consequência drástica depois? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou condenar esse médico, eu vou julgar ele, vou pendurar ele numa forca, vou acabar com a vida dele, morte ao médico, porque ele não fez aquilo que deveria fazer? No sistema em que ele está trabalhando, em que ele tem que atender vários pacientes, em que ele tem que, às vezes, tomar uma decisão baseada na racionalidade, e aí vocês vão dizer, mas era bem simples, era só fazer um exame. É óbvio que é só fazer um exame, mas eu sei que, de repente, se eu vou fazer esse exame, agora eu podia estar atendendo lá um caso
de emergência grave e de repente poderia estar salvando uma vida. E aí você vai pela racionalidade, gente, só para vocês saberem, se não passou, nossa, tá defendendo o médico era só, né, ter feito a coisa certa, né, gente? Apendicite, para quem não sabe, ela é incomum, ela é muito mais comum em homens do que em mulheres, e normalmente ela acontece nos homens a partir da adolescência ou ali na idade adulta. É difícil acontecer em crianças. Então, em uma menina de 5 anos, a probabilidade de uma apendicite aguda é ínfima, tá, gente? Então, ele foi por aquilo que ele conhecia, por aquilo que era a literatura médica. Então, a gente deve julgar esse cara. Quem somos nós para julgar esse cara? Tá? Então, a gente tem que, às vezes, parar um pouquinho e pensar, né? É óbvio que foi algo extremamente trágico, eu não consigo nem imaginar a dor dessa família que perdeu essa menina, mas eu tenho que olhar para esse médico também com um olhar humanizado. Eu tenho que olhar para tudo isso que nós estamos vivenciando com um olhar humanizado, porque nós estamos em um período, né, extremamente diferente daquilo que é a nossa normalidade. Vocês estudam aí na história guerras, conflitos, maremotos, terremotos, eu sei que é lá, e a gente numa vida muito boa, confortável, imaginava que jamais a gente poderia ser afetado por nada, e que a nossa vida era tranquila, era só sucesso, e daqui para diante é só decolar, né? E de repente a gente se depara num contexto em que nós temos que ficar isolados dentro de casa, em que nós não podemos ter o contato com o outro ser humano, porque isso pode representar um risco à sociedade, um risco à minha família, aos meus entes queridos, tá, gente? Então, por isso que hoje, mais do que falar de conteúdo, eu quis trazer essa historinha para vocês. Quem já ouviu, né, fica aí como uma rememoração. Quem não conhecia a história, espero que tenham gostado. Leiam, tá, O Grande Sertão Veredas, porque nesse romance vocês vão encontrar lá a função histórica, vocês vão encontrar a função social, a metalinguística, a catártica. É uma obra que tem lá dentro poesia, música e canto é redundante, né? Contos, filosofia, tá? É uma obra riquíssima da língua portuguesa. Uma linguagem um pouco difícil no início, porque mistura lá um linguajar, primeiro erudito, depois o linguajar de um jagunço, tá? Então ele é difícil de iniciar, mas eu garanto para vocês que vale cada segundo perdido para ler essa obra. Na verdade, não perdido. Só para vocês saberem, essa obra tem umas 600 páginas. 554, se eu não me engano, na minha edição. Eu li essa obra em 2 dias. E eu só demorei 2 dias porque eu precisava dormir e comer. E o momento em que eu terminei de... Só um pouquinho, Lu. Que eu terminei de ler, eu juro para vocês, a minha vontade foi começar a ler o livro de novo. Eu só não fiz isso naquele momento porque era 3 da madrugada. Mas eu já li esse livro umas 4 vezes na minha vida. Fala, Lu. A galera perguntando se tem a versão do filme, do livro em filme. Gente, não tem a versão. Na verdade, eu acho que tem, mas é um filme bem antigo, se eu não me engano. Grande Sertão Veredas gerou uma novela na Rede Globo, bem lá no passado. E tem a peça de teatro que está correndo o Brasil hoje, que você pode assistir. Só que esse romance, gente, tem alguns filmes, por exemplo, galera que vai fazer a Unioeste, galera do médio que está aí assistindo agora, tá? Tem um romance da Unioeste que é Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Ele tem a obra fílmica. Essa obra fílmica, ela é muito boa, e ela é uma adaptação quase que perfeita do livro. Por quê? Porque foi transcrito o romance para a obra fílmica. Então, as falas que você tem no romance, tudo aquilo que está ali no romance, as falas que tem lá no filme, né, tudo aquilo que é dito no filme, é exatamente o que está no romance. Então, você está ouvindo o romance numa forma de filme. Agora, Grande Sertão Veredas, cara, ele é de uma linguagem poética, ele é de um ensinamento grande a cada pequena linha. Né? Vocês sabem que a poesia, né, ela é curta, mas ela consegue dizer muito em poucas palavras. Né? Por exemplo, aquele poeminha do Manuel Bandeira, O Bicho. Não sei se vocês já ouviram. Ontem eu vi um bicho na imundície do pátio, catando comida em meio aos detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, devorava com voracidade. O bicho não era cão, o bicho não era gato, o bicho não era rato. O bicho, meu Deus, era homem. Então olha a profundidade desse poema
com uma pequena quantidade de versos. Quanta coisa que esse poema me traz. Grande Sertão Veredas é um romance que faz isso em todas as linhas. Então ele é um romance que assume esse caráter de poesia. É um romance extremamente filosófico e poético. Então, não assistir à obra fílmica é empobrecê-la. Então é um romance que tem que ser lido. Tá? Então leiam, gente. Tá? Por mim era isso, o recado, a mensagem que eu queria dar para vocês hoje era isso, né? Agora eu abro para perguntas, espero que vocês tenham gostado da história, espero que tenha instigado vocês a lerem, né? Se vocês queriam a obra fílmica é porque pelo menos se interessaram pela história. Quem sabe um dia vocês leiam essa história e me encontrem por aí, eu ficaria muito feliz, falasse, professor, eu li Grande Sertão Veredas. Vocês fariam de mim uma pessoa muito feliz nesse momento. Perguntas, Lu? Não, você não sente isso. Você tem... Ah, é verdade, desculpa. A pergunta é... Mas eles não veem a pergunta um do outro ou a pergunta só vem para nós aqui? Ah, tá. A pergunta é se depois que você lê o livro você se sente acabado, né? É isso a pergunta? Sem sentido na vida. É um pouco sim, gente. Ele te causa um grande abismo. É o tipo de obra que depois que você lê, tem filmes que são assim também, que depois que você assiste, parece que você não tem mais vontade de ler nenhuma outra obra, ou de assistir nenhum outro filme, porque aquilo te causa um impacto muito grande. Ele não faz você se sentir sem sentido na vida. Se você consegue captar a mensagem, na verdade você começa a perceber que quem constrói o sentido e quem dá sentido à vida é você. Então é você que vai estar fazendo o seu caminho, que vai estar construindo a sua vereda. E você percebe que as coisas elas não estão tão fechadas e direcionadas assim, que as escolhas existem, né? E que elas, óbvio, geram angústias. Então, às vezes é mais fácil eu decidir por aquilo que decidiram por mim, do que eu escolher, né? Porque pensem comigo, vocês têm aí, ó, você precisa ir em uma festa. Você vai lá no seu guarda-roupa e você tem uma festa, né? Uma festa de gala, você, menina, ou você, menino, que gostaria de usar vestido, tá? Tem lá 10 vestidos iguais, todos da mesma cor. Qual eu escolho? Qualquer um, são todos iguais. Agora, pensem comigo, você tem um rosa, um vermelho, um vinho, um caque, isso é uma cor, né? Um de paetê, um de pluma, um de tecido, sei lá o quê. Qual eu escolho? Reparem que escolher nos dá angústia, mas escolher é o que constrói o nosso caminho. E as escolhas precisam ser feitas, porque se nós não fazemos as nossas escolhas, a gente vai deixando a água nos levar, o rio nos levar, e a gente vai seguir a correnteza da vida aí, né? Então nós precisamos escolher essas angústias, e pelo menos foi esse o ensinamento que eu tirei quando eu li esse livro. Ele causa um impacto, ele causa, né, um profundo baque, aí, um abismo, mas depois isso serve para o seu crescimento, né? Serve para você se tornar alguém melhor. É por isso que eu já li umas 4 vezes e não canso de sempre reler trechinhos. É uma obra que você consegue depois e ler só um trecho, só ler um capítulo, porque tem histórias dentro dela que você consegue ler ali de forma independente, tá? E é uma obra que eu sempre gosto de voltar até hoje. Eu tenho uma professora, o meu objetivo é chegar lá, eu tenho uma professora do doutorado que ela já leu esse romance 19 vezes. Eles pensam, nossa, mas ela não leu mais nada na vida dela. Ela fala, não, ela tem, desde de quando ela começou, de que ela descobriu esse romance, ela pega lá todos os anos, ela lê novamente o romance. E o pior, falando por mim, essas 4 vezes que eu li esse livro, cada vez eu vi coisas diferentes, eu vi uma história diferente. Aí vocês vão falar, professor, mas você falou que dá spoiler é sacanagem, você contou toda a história, agora eu já sei que Diadorim é mulher. Cara, essa é uma obra que você saber o final não significa absolutamente nada, tanto que eu li sabendo que Diadorim era mulher, e eu li sabendo que Diadorim morria no final, porque essa obra, o importante não é o final dela, ela nos ensina isso, o importante é o processo, o importante é o caminho
que é feito para chegar ao final dessa história. E lembrem que para qualquer história, nunca o que importa é a história em si. O que importa é como essa história é contada. E aí você só tem acesso a isso se você ler. Beleza, gente? Perguntas, Lu? Tranquilo? Gente, então abraço para vocês, né? Fiquem em casa, cuidem das suas famílias, dos seus irmãos, ajudem a mãe em casa, ajudem o pai no que vocês puderem, né? Não esqueçam de continuar lendo, continuar escrevendo, fazendo redações, fazendo tarefa, fazendo as provinhas bonitinho. Tá? O Gabriel está acenando lá. Gabriel, para quem não conhece, é o nosso cara responsável, que a gente está com uma estrutura mó fantástica, que vocês não têm ideia, está bonita a sala do terceirão aqui. Tá? O Gabriel é o cara que cuida de toda essa parte técnica, tecnológica aqui. Está fazendo o sinal lá, o que é, Gabriel? Ah, beleza. Então ele vai me avisar para encerrar. É tipo programa ao vivo, que o cara fica falando no ponto pro apresentador, enrola mais 5 segundos aí, porque ainda não deu tempo do intervalo, né? Galera, então, obrigado pela presença de vocês. Quantos que a gente tem assistindo aí agora, Lu? Caramba, gente, bastante gente nessa tarde, né? Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo um filme, assistindo Netflix, comendo pipoquinha, jogando videogame, estão aqui assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Fico bastante feliz. Espero que tenham gostado de verdade, tá? Espero vê-los novamente em breve aqui. Aproveitem para estudar, para ler, para zerar a Netflix, né? Que já está meio chata até, né, gente? Não sei se vocês perceberam, para mim a Netflix já está meio mesmice, mas aproveitem para colocar as séries em dia, não deixem de ler, gente. Busquem, se vocês quiserem sugestões, mandem lá no meu Instagram, para quem não tem aí, tá? Adiciona lá, pode mandar lá, professor, me fala aí uma obra legal para eu começar a ler, tá? Eu nunca li nada, mas eu quero começar, né? Para cada idade tem uma obra diferente para iniciar, tá? Então me pergunte que eu vou dar sugestões com gosto, beleza, gente? Então era essa a mensagem. Agora eu só estou aqui enrolando, esperando o Gabriel me dar o sinal para encerrar. Gente, então tchau para vocês, grande abraço e até a próxima. Falou, gente, grande beijo.